Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando nesse canal para podermos fazer um estudo sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a ira. Olha que assunto interessante. Num mundo como nos dias de hoje, esse assunto acaba sendo particularmente importante. Um mundo muito estressante. As pessoas, né, acabam se oscilando entre uma depressão profunda ou uma ira, um estresse muito grande. É muito interessante isso. Mas antes da gente fazer o nosso estudo e apontarmos os versículos que a gente vai utilizar, nós vamos orar. Amém? Senhor, louvado seja o teu santo nome entre as nações, Pai. Nós estamos aqui para fazer o estudo da tua palavra. E rogamos que teu Espírito fale conosco, para a honra e glória do Senhor, orientando-nos com tua sabedoria infinita. Nós rogamos as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre o nosso estudo e sobre todos aqueles que vão assistir esse estudo, Pai. Que todos estejam segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade, sob a tua luz benfazeja. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, é isso. Nós vamos falar sobre a ira. Ira é um sentimento intenso, muito intenso, sabe? Intenso de ódio, de rancor. E, geralmente ele é dirigido a uma ou mais pessoas por causa. As causas são várias, mas normalmente por causa de uma ofensa. Nesse sentido, a ira ela toma o mesmo significado de fúria ou de cólera, ou seja, o irado, uma pessoa irada, uma pessoa iracunda, é uma pessoa também furiosa, é uma pessoa encolerizada. É muito fácil identificar esse sentimento, porque ele é acompanhado de uma reação ou uma ação muito intensa, muito agitada nas pessoas. A origem, né, a causa, pode ser orgulho ferido, né, como eu falei ali, são várias as causas, normalmente uma ofensa, mas pode ser orgulho ferido, uma indiferença, uma desconsideração, a pessoa ela foi negligenciada, ou mesmo uma provocação. São várias as causas que nós podemos identificar aí com relação à ira, ou as causas que levam uma pessoa a agir de uma maneira irada. Agora, a pergunta que vem à mente é: agir dessa maneira, ou a ira, é um pecado? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Nós temos nas Escrituras a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta ela traz um versículo que nós vamos colocar aqui, e isso daí a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode causar talvez uma má compreensão, melhor, a respeito de como nós devemos compreender a ira, como nós devemos tratar a ira, qual é o conceito que nós devemos encarar a ira. A ira, ela é, para nós, um pecado. Porém, esse versículo ele pode, se nós fizermos uma leitura muito rápida, né, apressada, sem prestar atenção, a gente pode tomar caminhos diferentes. Em Efésios 4, versículo 26, Paulo escreveu assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo aqui, ele está colocando de uma maneira, né, vamos falar assim, irai-vos, ou seja, ele está dando a entender que é para a pessoa, ou a pessoa pode ficar irada, mas ele fala assim, ó, você pode ficar irado, mas não peque. Se você se irar, não peque. É a maneira que nós lemos, pelo menos no português, é a maneira que nós podemos ler isso aqui, mas ler dessa maneira, com essa palavra, irai-vos, da maneira como ele está colocando aqui, pode levar a uma conclusão que não seja a melhor.
Uma das questões que nós podemos levantar diante desse versículo é que talvez ele esteja, Paulo, o apóstolo Paulo, talvez ele esteja citando o Salmo 4, versículo 4. No versículo 4 está escrito assim: perturbai-vos e não pequeis. Fala com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Esse salmo, né, no versículo 4, ele fala ali no momento, né, da noite, o salmo da noite, e ele fala, deixa bem claro, perturbai-vos e não pequeis. Ou seja, é uma construção muito, mas muito semelhante mesmo às palavras que Paulo estava usando. Porque Paulo está usando ali, ó, irai-vos e não pequeis. No salmo ele está dizendo, perturbai-vos e não pequeis. Aqui é algo mais coerente. Nós podemos ficar perturbados com alguma coisa, mas essa perturbação não pode nos conduzir a um pecado. Nós temos que tomar cuidado para que essa perturbação, uma perturbação emocional, uma perturbação mental, alguma coisa que a pessoa esteja passando ou sob alguma dificuldade, a pessoa pode ter alguma dificuldade emocional ali, por exemplo, sentimental que seja, mas ela tem que se controlar a ponto de não pecar, por mais que ela estivesse perturbada. Então, a leitura de Paulo no Efésios, né, versículo 26 do capítulo 4, a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos colocar aqui alguns outros versículos para a gente dar uma olhada nas escrituras de uma maneira mais ampla e ver o que as próprias escrituras falam sobre isso. Em primeiro lugar, nós vamos até a carta de Tiago. Tiago, ele foi um dos líderes da igreja. O próprio apóstolo Paulo reconhece a liderança de Tiago, e isso está nas escrituras em dois momentos. No livro de Atos, capítulo 15, ele reconhece que Tiago é um dos líderes da igreja em Jerusalém, no chamado Concílio de Jerusalém, e na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala que ele esteve com os líderes da igreja em Jerusalém, e ele cita Tiago, Pedro e João como que colunas da igreja. Né? Então ele reconhece a liderança do apóstolo Tiago aqui sobre a igreja. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 19 e 20, está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, aqui a gente já tem uma noção um pouco diferente. Ele não retira, vamos dizer assim, a possibilidade da pessoa ficar irada. Ele não fala, não se irem, não. Ele fala que o homem tem que ser tardio para se irar. Porque, assim, nós poderemos, uma hora ou outra, estarmos em contato com alguma situação ou diante de uma determinada situação que, na realidade, pode conduzir cada um a um acesso de ira, um acesso de raiva, a uma cólera, a uma fúria. Isso é perfeitamente possível porque nós somos humanos. A questão é se nós vamos deixar isso acontecer ou se nós vamos tentar controlar. É nesse sentido que Tiago está falando. Seja tardio para se irar. É como se ele falasse assim, ó, o limite da sua paciência tem que ser maior. Ou seja, você tem que ser mais paciente, procura ser mais controlado, controle seus instintos para ser mais paciente e deixa a ira bem por último, bem longe. Por quê? E ele dá um motivo muito importante para isso, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso aqui é importante porque ele diz assim, ó, que nada de bom poderia vir ou poderá vir da ira do homem diante de Deus. Ou seja, aos olhos de Deus, nada de bom pode vir da ira de um homem, de uma pessoa, quem quer que seja ela. Homem, a gente fala no sentido ser humano aqui, né? Então é nesse sentido. Nesse caso, nós podemos dizer que as palavras do apóstolo Tiago estão alinhadas com as palavras do Cristo. A gente sabe, o Tiago aqui é irmão do Cristo, mas ele também é, né, o líder da igreja. Então elas estão alinhadas. Nós vamos ver depois que o Cristo fala alguma coisa nesse sentido. Nossa paciência com um limite maior, entende-se que é uma atitude que deve sempre ser cuidadosa, compreensiva. Isso é porque a nossa paciência tem que ser mais forte. A paciência é mais forte do que a ira. Né? Misericordiosa, uma atitude misericordiosa, amorosa e, obviamente, longe da ira. Como propõe, inclusive, Eclesiastes. No livro de Eclesiastes tem um versículo, capítulo 7, versículo 9, que diz assim:
Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Do mesmo modo que Tiago, aqui o escritor, né, o autor de Eclesiastes, ele vem falando, não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Ou seja, em determinado momento é possível que a ira domine o nosso espírito e a gente não aguenta, vamos dizer assim, e acaba se irando com determinada situação. Mas que isso seja bem longe, né, o mais demorado possível, para que a nossa paciência possa superar todas as nossas dificuldades. Mas é importante perceber a maneira que Tiago fala e a maneira que aqui em Eclesiastes está escrito. Na realidade, em ambas as situações, a ira não é vista como algo bom. Isso é importante a gente perceber. Na realidade, Tiago, ele fecha o raciocínio, como a gente já falou, né, como a ira não sendo nada bom aos olhos de Deus. Então, realmente, se não tem nada, se a ira do homem não opera a justiça de Deus e ela realmente não é algo bom aos olhos de Deus, então não é bom, não é bom que a gente. Na realidade, Paulo vem dizendo, né? Irai-vos. Não, na realidade seria melhor falar assim, ó, não irar. Não é para irar. O mesmo Paulo, apóstolo, na carta aos Gálatas, ele vem citar a ira, porém de uma outra maneira. Então a gente precisa tomar cuidado com aquela citação lá em Efésios. Ira não é pecado. Não, presta atenção. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, está escrito assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Presta atenção nisso, nesse finalzinho. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso daí é extremamente importante, porque ele está falando aqui das obras da carne. E entre as obras da carne, ele cita a ira. E ele fala que aqueles que praticam essas coisas, incluindo a ira, não herdarão o reino de Deus. Presta atenção à gravidade dessa questão. Logo, ele está dizendo aqui que não é para praticar as obras da carne, portanto, não é para praticar a ira, não é para deixar a ira tomar conta de você. O que é mais interessante é que um pouco depois, logo na continuidade dos versículos, ele fala do fruto do Espírito. Vamos ler. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses dois aqui contrapõem-se à ira de maneira frontal. E ele termina: contra essas coisas não há lei. Portanto, o próprio Paulo vem dizendo que, nessa carta aos Gálatas, que a ira não é algo bom. Então é melhor a gente não ficar irado. Essa é a questão. Aí vem a pergunta: e o Cristo? Será que o Cristo fala alguma coisa sobre esse ponto? Vamos ler, né? No Sermão do Monte, ainda no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tem escrito assim, capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. O versículo continua, mas eu quero dar ênfase para esse ponto. Ele diz, o Cristo diz que aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Bom, existe uma crítica, né, textual sobre a expressão sem motivo, não vou entrar nesse mérito agora, mas é importante que nós tenhamos atenção sobre a expressão. Aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Isso é extremamente importante, porque o Cristo está falando aqui que não é para deixar a ira tomar conta da gente. E aquele que se irar ou que se encolerizar, cólera é sinônimo de ira, contra o seu irmão, será réu de juízo. Então, vamos fazer de tudo para não nos deixar levar pela ira.
Então, gente, olha só, segundo o apóstolo Tiago, né, o livro de Eclesiastes, o próprio Paulo, né, quando escreveu aos Gálatas, né, e acima de tudo, o Cristo, segundo todas essas citações que nós fizemos, a ira é sim um pecado, ela não pode. Se ela é capaz de fechar as portas do reino e é capaz de levar todos nós ao juízo, aquele que se deixar irar ao juízo, então isso reforça o pensamento, na realidade, de que Paulo estivesse citando lá na carta aos Efésios o Salmo 4. Ou seja, ele não estava falando especificamente da ira, mas ele estava falando de uma perturbação, embora ele tivesse usado a palavra ira naquela carta. Nesse caso, o que eu sugiro é o seguinte: a melhor maneira de compreender o que Paulo estava falando lá em Efésios 4 é ler as suas palavras como um conselho, como se ele estivesse dando um conselho. Quando você ficar perturbado, não se deixe pecar com a ira. Nós não podemos deixar levar pelo versículo e dizer que ira não é pecado, porque ele está dizendo, irai-vos e não pequeis. Não, porque ele fala logo em seguida do pecado. Não, não é isso. Quando a pessoa está prestes a ficar irada ou se deixar levar pela ira, ela fica abalada emocionalmente, fica perturbada, até que a paciência rompe e ele não consegue e a ira toma conta, né? Então nós não podemos deixar chegar nesse ponto. Não nos deixemos levar pela ira e pecarmos. Na realidade, Paulo estaria descrevendo ali o estado emocional. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então é isso. Enfim, né, de uma maneira geral. Né? Provavelmente Paulo estivesse realmente citado o Salmo 4, né, para falar da ira. Nesse caso, ele estaria realmente se referindo a uma perturbação na alma, repito, né, para fechar aqui o título de conclusão. Não a ira propriamente dita, porque a ira é pecado. Né? O mais importante é realmente sabermos que a ira é pecado, é obra da carne, e pelas palavras do Cristo, é um pecado que nos leva ao juízo e é capaz de fechar as portas do reino para nós, o que nos alerta realmente para ficarmos longe dela. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom!